Fala galerinha do meu canal, cheguei aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é mais um Respondendo Inscritos. Isso mesmo, um dos quadros que vocês mais amam aqui, né? Porque é o quadro que eu tiro a dúvida de vocês, né? Mas essa, na verdade, não foi exatamente uma dúvida, né? O que não foi uma dúvida, acho que é uma curiosidade, tá? É sobre os meus alargadores. Então eu vou falar para vocês após a vinheta. Já tô com a colinha em mãos aqui, né? Porque a perguntinha, a dúvida aqui é um pouquinho grande, né? Ela colocou assim, a Lowe, acho que é isso. Ela colocou assim, tia K, tu fez vídeo sobre alargadores? Ela tá perguntando. Sim, eu já fiz alguns, tá? Mas são poucos, porque a galera pede bem pouco. Como foi a tua jornada expandindo os lóbulos? Se doeu, se quer aumentar, ou o tamanho está bom? E qual a numeração você usa? Nossa, ela acho que ela fez uma pergunta, não, ela fez duas perguntas e pediu para eu explicar sobre a minha jornada sobre meus alargadores. Então vamos lá, achei interessante. Falar isso vai ser da hora. Vamos lá, gente. Seguinte, quando eu comecei a alargar a minha orelha, né, o lóbulo, se eu não me engano, foi um pouquinho antes de eu começar a fazer piercing, né? Ou seja, eu comecei a alargar de uma forma bem caseira, né? De uma forma que ninguém tem que fazer isso, porque não pode fazer dessa forma que eu estava fazendo, né? Que eu comecei a alargar bem antes, né, de eu iniciar o curso de piercing e tal. Mas óbvio que depois que eu iniciei o curso do piercing e tal, meus alargadores ainda não eram, tipo, eles eram pequenos. Se não me engano, tava no 10, por aí. E aí, óbvio, depois eu fui entendendo, fui aprendendo e vendo os riscos, né, daquilo que eu tava fazendo. No início eu alargava, eu alargava minha orelha com aqueles caracolzinhos, sabe? Aspiral que fala, né? Uns falam caracol, outros falam aspiral. E não é legal, gente, não é recomendado vocês alargar daquela forma, né? Porque machuca muito a orelha, né? No início eu fazia isso, eu alargava ali com aqueles aspiralzinhos, conforme ia aumentando eu metia a ponta da caneta, nossa senhora, era horrível. E doía pra caramba, ela perguntou aí se doía, doía muito, porque eu fazia da forma errada, tá? Aí depois que eu fiz o curso, eu fui entendendo a forma, e óbvio, depois que eu comprei as ferramentas corretas, aí eu fui lá, comecei a alargar. E no início, gente, detalhe, eu alargava de uma quantidade de milímetro muito alta. Por exemplo, eu sempre recomendo a galera, quando quer alargar aí no máximo de 2 milímetros, no máximo 3, tá? Mas o 3 ainda tipo assim, se você conseguir aí, se tiver paciência, alarga de 2 em 2 milímetros, tá? Por quê? Porque no início eu alargava de 4, tipo, já ia com tudo assim, sabe? Já arregaçava a orelha, acho que por isso que doía muito. Porém, arregaçava a orelha e eu não aguentava a dor, aí eu acabava voltando para o número pequeno. Isso mesmo, era uma loucura. Mas eu fazia isso, gente. Mas assim, até eu entender que o legal era eu alargar, tipo, devagarzinho. Se você também tiver paciência aí, ou 2 milímetros ou 1 milímetro mesmo, o que eu fazia? A primeira coisa, né, quando você não tem o lóbulo furado, né, tem que fazer o primeiro furo, óbvio. A partir dali você só vai mudando o diâmetro da joia, gente. Eu não, tipo assim, depois que eu entendi isso, eu passei a não sofrer com o alargador, né, porque no início eu não sabia, eu já arregaçava e doía pra caramba. Então assim, supondo, você tá nos 5 milímetros, você vai lá, fica mais ou menos 1 mês, 2 meses com esse diâmetro. Aí depois você vai e compra o de 6. Aí você simplesmente pega e repassa ali o maiorzinho, ele vai dar uma diferença bem pouca e vai largar normalzinho, sem dor. E foi assim que eu fiz, né, depois. Fui lá e comecei a largar bonitinho. Só que aí a pessoa aqui, impaciente, como sempre, né, acho que quando eu cheguei no um lado da orelha, não sei se tipo assim, a maioria das pessoas tem isso. Um lado é mais duro, né, um lado é mais duro que o outro, um lado é maior que o outro. Então eu percebi que um lado estava um pouco diferente. Aí eu fui lá,
e fui fazer loucura de novo. Aí eu fui lá e aumentei acho que uns 3, 4 milímetros, com tudo. Nisso que eu fiz isso, a minha orelha inflamou pra caramba, eu tive um probleminha. O que que aconteceu? Tive que tirar um lado, fiquei um lado e ele fechou praticamente quase tudo. Depois eu tive que sofrer tudo de novo para largar essa orelha. Porém, eu resolvi meu problema, óbvio. Porque aí eu passei a ter paciência e não alargar de muito número de uma vez. Então, o que aconteceu? Tipo assim, eu queria, tá? Que era minha vontade, era alargar até os 50 milímetros, tá? Porém, a minha orelha, quando furaram o primeiro furo, né? Que é o furo do brinco, acabaram furando um pouco diferente, né? Um furo é um pouco mais para baixo, né? O que que acontece? Do lado da minha orelha, que é um pouco mais abaixo, não tem como alargar mais, porque senão a minha orelha pode rasgar. Ou seja, eu parei no 40 milímetros, ó. Tá? Ela também perguntou aí quantos milímetros que eu tô usando, né? Então, ó, o meu é 40 milímetros. Na verdade, ó, ele é 40, mas ele tem uma folga, gente, ó. Se vocês repararem, ó. Ele tem uma abertura, tá vendo? Não sei se dá pra você ver. Uma aberturinha. Ali tem mais ou menos, cabe aí mais ou menos uns 2 a 3 milímetros ainda. Ou seja, ele tem aqui, varia de 40 para 43, tá? Porém, eu acabo não colocando joia maior, né? Alargador maior. Por quê? Porque eu tenho aquele receio de rasgar, tá? Porque eu já quase rasguei um lado, como eu falei, deu um probleminha, eu acabei tirando nessa época. Ele ficou quase na pontinha para rasgar, mas graças a Deus não rasgou e a pele voltou normal. Porém, eu não recomendo, né, vocês ultrapassarem aí o limite da orelha, tá? Pra quem não sabe, né? Vai de acordo com o furo que fizeram a primeira vez. Quem fez o primeiro furo ali que decide o tanto de diâmetro que você vai conseguir usar, porque não tem como ultrapassar. Supondo, se eu tentar ultrapassar aqui, ó, a minha orelha é muito fina aqui embaixo, então ela vai romper. Então, infelizmente, eu só posso usar o 40 e hoje eu só uso joia de silicone, ó, porque a joia de silicone, ela não aumenta mais, ela fica sempre naquele diâmetro. Se eu uso o aço cirúrgico, que é muito pesadão, ele aumenta e vai rasgando, ou seja, aí eu corro o risco de perder ali a pouca pele que eu tenho, tá? Mas é isso. Eu tive, óbvio, deixa eu ver, a minha jornada aí durou mais ou menos um ano, se não me engano foi 1 ano e meio, tá? Pra eu chegar nessa medida aqui, por quê? Pelo fato do acidentezinho que eu tive de um lado. Se não tivesse tido esse probleminha de tirar, ter que fechar e refazer, acho que em 1 ano tinha ficado nesse diâmetro aqui. Porém, eu alargava a cada 2 meses, tá? Lembrando, eu alargava uma quantia aí a cada 2 meses. E foi isso, foi mais ou menos isso para chegar até aqui. E infelizmente eu não posso aumentar mais, né? Mas como eu falei, eu queria até os 50 milímetros, mas não dá. Mas essa foi a minha jornada aí dos alargadores, a minha saga, né? E não sei se vocês gostaram, aí se entenderam mais ou menos aí que eu quis passar para vocês. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. E não façam isso sozinhos em casa, vai no profissional. Até o próximo vídeo.